Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de obtenção dos diagramas de esforços solicitantes, cuja sigla é DES, para uma viga biapoiada, uma viga que tem articulação em um dos extremos e apoio móvel no outro. Então, o exemplo que eu vou resolver aqui é esse aqui. Determinar os diagramas de esforços solicitantes das estruturas a seguir. Esse é o primeiro, a primeira estrutura. Então a estrutura está articulada ou com apoio fixo em A e com apoio simples ou apoio móvel em B. Tanto faz a nomenclatura aí. Então as distâncias, 2 metros, 3 metros, 3 metros, com a carga ali, duas cargas inclinadas aplicadas, uma de 2 kN a 45 graus e outra de 4 kN a 30 graus. Então, vamos à resolução pelo método das funções. Eu vou desenhar os diagramas de esforços solicitantes nesse exemplo, utilizando o método das funções, que não é o único, para se obter os diagramas de esforços. Existem alguns, mais de 2 métodos para resolução. O outro mais comum, os dois mais comuns são o das funções e o das áreas. Eu vou resolver esse exemplo pelo método das funções. Primeiro passo é decompor as forças inclinadas, uma por uma, e trabalhar com as componentes das forças inclinadas, do início ao fim do problema. A força de 2 kN a 45 graus, decompondo, eu projeto o ponto inicial da força, do vetor no eixo horizontal, como se fosse uma sombra do ponto. O ponto já está no eixo, então a projeção é ele mesmo. E aí eu projeto o ponto final do vetor, que para mim sempre é a seta, o ponto final do vetor, no eixo, projeto, formando 90 graus aqui, chegou nesse pontinho que eu estou indicando com a seta. Eu ligo a projeção do ponto inicial no ponto final, no eixo horizontal, e chego numa força para a direita, que é a projeção da força de 2 kN na horizontal. Essa projeção vale 2 vezes cosseno de 45 graus, porque a projeção colada no ângulo é a projeção do cosseno, é a projeção que tem o cosseno na expressão. Então vai ser 2 vezes cosseno de 45, que é 1,414 kN. Arredondando para 2 ou 3 casas está ok, para 3 casas é melhor, eu arredondei aqui para 3 casas. A projeção a 90 graus da projeção do cosseno é a projeção do seno. Eu projeto o ponto inicial da força no eixo vertical, já está no eixo, a projeção é ele mesmo. Projeto o ponto final da força no eixo vertical, formando 90 graus, ligo o ponto inicial no final, resultou uma projeção para cima, uma força para cima, que vale 2 vezes seno de 45. Como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, 2 seno de 45 também vale 1,414 kN. Então, normalmente, na grande maioria das vezes, se trabalha assim com força inclinada. Nós decompomos a força inclinada em 2 eixos perpendiculares, e é o caso aqui normalmente no eixo horizontal e no vertical, salvo casos excepcionais, mas são 2 eixos perpendiculares. O eixo colado no ângulo tem a projeção do cosseno, o eixo perpendicular a do cosseno tem a projeção do seno, é sempre assim. Então, calculamos as projeções, resultaram uma força para a direita de 1,414 e uma força para cima de 1,414. Essas duas forças somadas, com uma soma vetorial, não é uma soma numérica, é a soma desses dois vetores, dessas duas forças, ela é igualzinha à força original inclinada de 45 graus, de 2 kN a 45 graus. Então significa que tanto faz eu utilizar a força inclinada de 2 ou usar as duas de 1,414. Porque essas duas somadas são iguais à de 2 original. Então, para a gente é conveniente trabalhar com forças puramente horizontais ou puramente verticais. Nós decompomos a força e trabalhamos com as componentes. Vamos trabalhar do início ao fim com essas duas forças perpendiculares. Ao fazermos isso, estamos trabalhando com a força original de 2 kN inclinada. Na força de 4 kN, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, tem uma força aqui para a direita, a projeção, fazendo a projeção dessa força de 4 kN na horizontal, resulta uma força para a direita que vale 4 cosseno 30, 3,464, e no eixo vertical resulta uma força para cima que vale 4 seno 30, vale 2 kN.
Então, essas duas forças aplicadas simultaneamente, né, 2 para cima e 3,464 para a direita, elas são iguaizinhas, equivalentes à força de 4 kN a 30 graus. Se eu tivesse um objeto aqui que sofresse simultaneamente, aqui nesse ponto de conexão das duas forças, onde eu estou indicando com a seta, que sofresse simultaneamente uma força de 3,464 para a direita e uma de 2 para cima, no mesmo instante, o objeto iria andar a 30 graus sofrendo uma força de 4 kN. Se ele batesse de frente em algum objeto aqui, ele iria fazer uma força de 4 kN, que é a força que ele está recebendo. Então vamos trabalhar com as componentes do início ao fim, aqui na resolução desse problema. Então agora o momento é de cálculo das reações de apoio. A convenção de sinais que eu vou adotar é de livre escolha para sinais para as reações de apoio. Eu vou adotar força para a direita positiva, força para cima positiva, momento anti-horário positivo para reações. Os sentidos opostos a esses são negativos para efeito do cálculo de reações. As forças inclinadas eu já representei aqui pelas suas componentes, né, que é a mesma coisa, de uma maneira mais conveniente para nós. E as reações, né, a articulação ou apoio fixo, tem duas reações de apoio. Eu adotei as duas no sentido positivo da convenção que eu escolhi, né? Eu sempre faço isso porque dá menos confusão. Já que eu posso adotar o sentido, eu sempre adoto no sentido positivo na convenção que eu estou utilizando. ZA, o eixo horizontal eu chamo de Z, o eixo vertical eu chamo de Y. Então eu chamei essa reação aqui de ZA, adotei para a direita, e chamo de YA, adotei para cima. E também no apoio simples, o apoio simples só executa uma reação de apoio. Eu chutei, né, ou adotei que essa reação está para cima e vale, eu chamei de YB. Para resolver, para descobrir essas três reações, nós temos as três equações de equilíbrio. Soma das forças na horizontal igual a zero, senão a barra estaria andando na horizontal, né, ou para a direita ou para a esquerda. Daí nós temos mais EA, mais 1,414, mais 3,464 igual a zero. Passando para o outro lado, resolvendo essa equação, né, isolando a variável aqui, a incógnita, que é o ZA, não é variável, é incógnita. ZA vai dar menos 4,878 kN. Fazendo agora a segunda equação de equilíbrio, soma das forças na vertical igual a zero, nós temos YA mais YB mais 1,414 mais 2 igual a zero. YA mais YB dá menos 3,414. Vou chamar essa equação de 1 e deixá-la guardada para utilizá-la daqui a pouco, encontrar uma das incógnitas. Lembrando, né, YA está para cima é positivo, mais 1,414 para cima, mais 2 para cima, mais YB para cima, igual a zero. Nós montamos essas equações de equilíbrio, as três, utilizando o diagrama de corpo livre que nós acabamos de desenhar aqui. Terceira e última equação de equilíbrio no plano, soma de momentos em relação a qualquer polo precisa ser zero. Nós precisamos escolher um e podemos escolher qualquer um. Normalmente nós escolhemos um polo no extremo da estrutura. Eu vou escolher aqui no ponto A, nem sempre escolhemos nos extremos, mas sempre que possível fazemos isso. Escolhi o polo A aqui no canto esquerdo, soma dos momentos em relação a A é igual a zero. E aí resolvendo, lembrando que momento é força vezes braço. A força aqui é ZA, né, vezes zero, momento de ZA em relação a A. Por quê? O braço é a distância do polo, que é o ponto A, à linha de ação da força. Linha de ação é a reta infinita que passa pelo vetor. Quando a linha de ação da força passa pelo polo, o braço é zero, pois a distância do polo à linha de ação da força é zero. Né? O ponto pertence à reta, a distância do ponto à reta é zero. Então fica ZA vezes zero, mais YA vezes zero. Pela mesma razão, a linha de ação da força YA passa pelo polo A, então o braço é zero, a distância do polo à linha de ação é zero, o momento fica força vezes braço, força vezes zero, que é zero. Mas esse 1,414 horizontal, a linha de ação dele passa pelo polo, o momento também é zero, 1,414 vezes zero. E esse 1,414 vertical, não, esse gera momento. A linha de ação da força, essa reta, é a reta infinita vertical aqui, né? A linha de ação da força, a reta vertical infinita. Ela é uma reta vertical infinita aqui, a distância do polo a essa reta é 2 metros. Essa distância aqui é de 2 metros. O polo não está na linha de ação da força nesse caso, então eu tenho a distância do polo à linha de ação, que é o comprimento do segmento que liga o polo, que no caso é o A, à linha de ação da força, que no caso é essa vertical, formando 90 graus.
esse comprimento, né, o segmento que liga o polo à linha de ação e forma 90 graus, vale 2 metros. Então vai ficar mais 1.414 vezes 2, porque a tendência de giro desta força em torno desse polo é anti-horária. Eu vou repetir o movimento aqui, é anti-horária. Se a barra pudesse girar em torno do polo, você pode supor isso, mesmo que ela não possa girar, e você fizesse a força aqui, esta força iria girar no sentido anti-horário em torno do polo. Esse é o sentido do momento. Como o sentido anti-horário é positivo na convenção de sinais, então o momento vai ser positivo, 1.414 vezes 2. Mas, aqui o 3.464, a linha de ação da força dele passa pelo polo, então eu vou colocar aqui 3.464 vezes 0. Né? A distância do polo, a linha de ação da força é 0, pelas razões que já expliquei nos outros casos similares, né? de linha de ação da força passando pelo polo. E o 2? O 2, a linha de ação dele é vertical, está aqui onde eu estou indicando com o mouse. Aqui, é vertical. E a distância, e o polo não está nessa linha, o polo está aqui, o polo é o A, é o mesmo polo para todas, né, as forças aqui, no cálculo, né, nessa equação de momentos. E aí o polo, a distância do polo a essa linha de ação vale 5 metros, 2 metros até aqui, mais 3 metros até aqui, conforme passado no enunciado do problema, né, nós temos as distâncias aqui. Então, isso vai dar 2 vezes 5, porque a tendência de giro do momento da força de 2 em relação a A é anti-horária também. E por fim, o YB, a linha de ação dele é vertical, a distância do polo, a linha de ação da força é 8. A tendência de giro aqui do YB, né, provocada pela força YB em relação a A, é anti-horária. Momento tem a ver com tendência de giro. Nem sempre a tendência de giro se transforma em giro. Independente disso, o momento continua existindo, e nesse caso vale YB vezes 8, é anti-horário, é positivo, então isso é igual a 0. Esse é o momento, essa somatória de momentos precisa ser igual a 0, essa somatória, porque senão a barra estaria girando em torno de A. Resolvendo essa equação, nós chegamos a 8YB igual a menos 12.828, o 8 está multiplicando, passo dividindo, YB dá menos 12.828 sobre 8 dá menos 1.604. Substituindo a expressão, o valor de YB menos 1.604 na expressão 1 vai ficar YA mais menos 1.604, o sinal evidentemente tem que entrar aqui na equação, igual a menos 3.414. Exatamente o que eu indiquei aqui. YA mais com menos é menos, né? 1.604 dá menos 3.414. Menos aqui passa para o outro lado, vai com o sinal oposto, vai mais. Vai ficar YA é menos 3.414 mais 1.604, YA dá menos 1.810 kN, ou menos 1.81. Para concluir o passo de cálculo de reações, nós desenhamos os esforços calculados. Nós vamos usar esse desenho para fazer os diagramas de esforços solicitantes, que é o passo seguinte. Então as reações, o ZA aqui deu menos 4.878, eu adotei para a direita o ZA, conforme está indicado aqui, eu adotei para a direita. Se a reação deu negativa, eu não preciso mudar nada do que eu adotei, apenas quando eu desenhar o sentido da força, e nos passos seguintes, eu tenho que desenhar o sentido da força correto. Significa que a força é 4.878 para a esquerda. E no desenho das forças eu não coloco o sinal não me ajuda. Se você colocar menos aqui, não ajuda a você calcular, só pode te atrapalhar. O sinal é fundamental nas equações de forças, nas somatórias de forças. Aqui no desenho não, você desenha a força no sentido correto dela e com o valor. Aqui está indicado uma força de 4.878 para a esquerda. No desenho eu não preciso do sinal, ele não ajuda o sinal no desenho, só nas equações. Aqui as forças externas, né, as forças inclinadas, eu continuo representando pelas componentes, como eu já tinha feito. E olha, o YB deu menos 1.604. Eu adotei YB para cima, YA também para cima. O YB deu menos 1.604. Isso significa que a reação real é oposta, tem o sentido oposto ao que eu adotei inicialmente. Eu adotei para cima, deu negativo. A reação significa que a reação está para baixo. A reação é 1.604 para baixo. Mesma coisa, o YA que eu adotei para cima, deu negativo. Significa que a reação é 1.810 para baixo. Se você observar a somatória das forças na horizontal, vai dar menos 4.878 para a esquerda, mais 1.414 para a direita, mais 3.464 para a direita. Isso vai dar 0. Se você somar as forças para baixo
com as forças para cima também vai dar zero. Isso sempre tem que acontecer, né? E é um indício de que seu cálculo está correto, né? Um indício, não é garantia. Para ter garantia, você teria que selecionar um polo aqui, um ponto, por exemplo, A, e somar todos os momentos das forças em relação a A aqui e dar zero também. Mas não precisa fazer essa verificação. O que você precisa é fazer essas três equações de equilíbrio com muita atenção para não errá-las. E aí você vai chegar nos resultados corretos. No próximo vídeo, eu vou tratar da confecção dos diagramas de esforços solicitantes. Por hora, concluímos o passo do cálculo de reações para essa estrutura aqui.